Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez, na sexta-feira, uma sexta-feira à noite. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo para o YouTube, para todos os nossos inscritos, aqueles que têm realmente se interessado pela leitura da palavra, falando no que diz respeito à graça de Deus. Obrigado por você que está inscrito em nosso canal. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva. Para você continuar compartilhando com outras pessoas, você deixar o seu like, que é muito importante. Sabe o que é o like, meu querido? O like, quando você dá like, você está dizendo que você gostou da palavra. O YouTube vai entender que você gostou, então vai compartilhar com outras pessoas, vai enviar para outras pessoas. Então, o que acontece? Além de você se inscrever no nosso canal, você compartilhe, você deixa o seu like, você dê uma olhadinha se você está inscrito ou se precisa se inscrever de novo, tá bom? Então, você pode ativar também o sininho de notificação para que você receba todas os ensinos do nosso irmão Alberto Lírio. Quando tiver um vídeo novo no YouTube, você vai lá e o YouTube vai notificar para você. Meu querido, o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. As gerações de ouro que já se passaram. Eu quero citar dois textos bíblicos para você. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1 ao 4, e depois Mateus, capítulo 24, 33 ao 34. Eclesiastes 1 em 1, está escrito lá, 1 a 4, está escrito bem assim. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui está se referindo a Salomão, não é? Então fala assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele tem realizado ou que ele realiza debaixo do sol? Preste bem atenção no versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, porém a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce. E novamente, vou repetir o versículo. O sol nasce, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce novamente. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os mesmos circuitos. Importante você observar isso aqui. Uma geração vai e outra geração vem, porém, a terra continua para sempre. Agora veja Mateus capítulo 24, 33 ao 34. Olha o que diz aqui. Em verdade, Jesus estava falando com aquele povo, naquela época. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Preste bem atenção. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Percebeu? Meu querido, o que eu quero falar aqui neste vídeo? Para você que não acredita que a sua geração já passou ou está passando, então tente lembrar como eram as pregações e os louvores há décadas atrás. Para quem não acredita que a geração do ano 70 já se passou, para quem não acredita que as gerações do tempo em que Salomão escreveu isso aqui já passou, então me responda uma pergunta. Você pode me responder. Você lembra como que era as gerações, os louvores,
as pregações de décadas atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás. Você que é da mesma geração que eu, você se lembra de alguns nomes, principalmente louvores. E eu vou citar aqui, e eu vou te fazer uma pergunta, se você se lembra. Isso que eu vou fazer você lembrar é para você perceber que o que passa são as gerações, o que passa é o aeon, o que passa são pessoas, o que passa são tempos, o que passa são gerações. A terra, ela vai continuar para sempre. Então, você lembra de cantoras como Zilanda Valentim? Você lembra? A época que Zilanda Valentim era uma das maiores cantoras no Brasil. Você lembra como que eram os hinos que essa cantora cantava, que a gente sentia no âmago da nossa alma Deus falando com nós em nossos corações? Você lembra de Denise? Você lembra de Leni Silva? Você lembra de Cecília de Souza? Você lembra de Luiz de Carvalho? Você lembra de Cícero Nogueira? Você lembra de Suzete Amaral? Porventura você lembra de Mateus Iense, Irmãs Falavinhas? Você lembra do cantor Luiz Arthur? Você lembra do cantor Nicolete? Você lembra de Edson e Thelma? Maravilhosos, essa dupla, marido e mulher, você lembra? Gerações 80, 90. Você lembra de José de Paula? Feliciana Amaral? Você lembra de Marta Valéria? Ziran Araújo? Você lembra de Mara Dalila? Você lembra da cantora Jacira? Você lembra de Shirley Carvalhais? Querido, por que eu estou lembrando desses nomes? Só para você ter uma ideia de como eram os hinos, louvores de adoração de algumas décadas atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu sou da geração de 65. Hoje, eu estou no ano 2021. Quantos anos que passou? Desde 1965 a 2021. 55 anos? Eu já estou indo para 56. Então imagina quando meu pai se converteu ao Evangelho, eu tinha 6 anos de idade. Então, são 50 anos, ou seja, são 5 décadas. Mas eu gosto de citar os meus 45 anos dentro de um sistema religioso que nunca me ensinaram sobre a graça de Deus. Tem 5 anos que eu me libertei do sistema religioso. Tem 5 anos. Quer dizer, 45? Não, eu falei errado. Eu me libertei do sistema religioso, eu fiquei 45 anos. Então já tem 9 anos aproximadamente que, graças a Deus, não é? 55, vamos, 45, 55. Então nós observamos que quando nós lembramos das gerações que passaram, gente, quando Zilanda Valentim cantava, quando Denise cantava, claro que essas cantoras, algumas ainda estão, não é? Ainda no seu ministério de louvor, né, cantando para Deus, enaltecendo o nome do nosso Criador. Algumas ainda estão com vida, alguns também ainda estão com vida, outros já partiram para a glória de Deus, já estão junto ao Pai, os seus espíritos já voltaram para a eternidade. Mas, meu querido, o que eu quero dizer? Que há 10 anos, há 20, há 30, 40 anos atrás,
O mundo, não é, evangélico era totalmente diferente. Não tinha essas profetadas de mentira, não tinha esses falsos profetas, não tinha as pessoas cobrando para pregar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, como fazem os supostos pregadores de hoje, as cantoras, os cantores de hoje. Quanto que eles cobram para cantar? Quanto que eles cobram para dizer que vão adorar a Deus? E, gente, isso é um absurdo. Então, aquela nossa geração, ela passou. Então, hoje, nós vivemos uma nova realidade, onde as pessoas que dizem que adoram a Deus, na verdade, estão adorando a Mamon, estão adorando a riqueza, adorando ao dinheiro, estão adorando a um bezerro de ouro. Não adoram mais o Criador. Você pode pegar alguns cantores, algumas cantoras, alguns líderes religiosos, alguns pastores, alguns pregadores. Quanto que eles cobram para se pregar a palavra? E há 40 anos atrás, era assim? Não era não. Há 30 anos atrás, era assim? Não era não. Há 5 décadas atrás, era assim? Não era não. Então, você lembra do grupo Altos Louvores? Que bênção que era ouvir, até hoje eu ouço, na minha casa não entra esses hinos da atualidade, não, de jeito nenhum. Eu sou de uma geração que eu gosto, eu tenho o CD de Zelanda Valentim, eu tenho o CD de Denise, eu tenho o CD, não é, de Luiz de Carvalho, eu tenho o CD de Jorge Araújo, Cícero Nogueira, eu tenho CD de José de Paula, eu tenho CD de Edson e Thelma, eu tenho um disco vinil de Luiz Arthur, eu ainda vou no YouTube e procuro Feliciana Amaral, eu procuro a cantora Jacira, eu procuro Shirley Carvalhais, principalmente os primeiros LPs dela. Então, os altos louvores, Marquinhos Gomes, eterno Marquinhos Gomes, não é? Eu procuro o grupo Elos, por exemplo, o grupo Solene Som, Edson Coelho com a sua esposa, Ceni Silva, aonde até hoje eu ouço esses louvores, porque eu vejo verdades, eu vejo adoração nesses louvores, eu sou das antigas mesmo, não é? Então você lembra do grupo Sonoros? Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua e tu não estavas lá. Mas não cansei e continuei a procurar. Você lembra disso? Você lembra disso? Os cantores de Cristo. Você lembra? Vitorino Silva, meu querido. Josué Barbosa Lira. Jair Pires. Você lembra de Mara Lima? Você deve lembrar. Isaías Mendes. Elias Maia. Meu amigo, conheci pessoalmente. Nosso irmão Elias Maia, lá do sul. Elias Maia já veio na minha cidade, não é? No ano de 1975, 76. Manhã cedinho, onde vais, Maria? Antes que chegue o dia, onde vais, Maria? Eu vou ver meu Senhor Jesus. Elias Maia, grande homem que adorou a Deus e ainda adora, eu creio, né? Com seus lindos louvores. Então, meu querido, Valdomiro Silva, Alceu Pires, não é? Armando Filho, duplas, quantas duplas que há 50, 40, 30 anos atrás enchia o nosso peito
de adoração verdadeira a Deus, não é? Duplas como os canarinhos de Cristo, duplas como Joel e Jonas, né? Os levitas, os irmãos Nascimento, nós podemos observar Nelson e Valmir, não é? Depois nós temos Raíssa e Ravel, dupla maravilhosa. Nós temos também, quantas vezes nós ouvimos Tony e Tito, né? Os irmãos Castilho, bênçãos nas nossas vidas. Isso, querido, nos ensinou a ser igreja de Deus, nos ensinou a gente respeitar a palavra de Deus. Então, o que que acontece? Quantas vezes Ninfa e Cálita, não é? Nós ouvimos também, Zé Marco e Adriano, etc. Então, meus queridos, isso é o que a Bíblia chama de gerações. As gerações, elas se passaram e vão se passando, mas a terra está aí, ó. Ela vai continuar para sempre. E essa geração, quando Jesus disse aquele povo naquela época, de 2000 anos atrás, ele falou, em verdade vos digo, digo a vocês, porque eu posso usar o verbo vos, e como eu estou no pretérito, eu falo, eu digo a vocês, Jesus falou, que não passará esta geração. Era a geração do tempo presente que eles estavam vivendo. Então, é a geração do primeiro século, justamente a geração do ano 70, ao qual Jesus estava vivendo. Jesus viveu 33 anos e meio. Então, o juízo do ano 70 se cumpriu justamente naquela geração dos 70. Então, você observa bem que o que Jesus está falando? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas, pega o verbo estas, que é um verbo, não é? Com muita responsabilidade. O verbo aqui, ele é um verbo que você pode observar que quando Jesus usou, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus estava se referindo à grande tribulação. O verbo aqui é possessivo, estas, o verbo é possessivo. Então Jesus está falando, aquela geração iria ver o juízo acontecendo. Mas que juízo era aquele? Era o juízo que viria sobre a nação de Israel. Então, meu querido, eu quero que você preste muita atenção e aprenda de uma vez por todas que toda a geração do juízo presenciou o juízo. Inclusive alguns discípulos, que Jesus falou em Mateus 16 e 28, ele falou, em verdade vos digo que alguns de vocês que aqui estão, era 2000 anos atrás, no primeiro século, estava presente ali, ouvindo Jesus falar aquilo. Alguns de vocês que aqui estão não provarão a morte, sem que antes vir o Filho do Homem juntamente com os seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Meu querido, Jesus está falando que ali eles veriam o juízo de Deus vindo sobre nuvem. Sobre nuvem é uma figura de linguagem para juízo, não é a figura de linguagem para Jesus pessoalmente. Ele nunca falou que ele viria pessoalmente, fisicamente. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21. Então, meus queridos, alguns desses nomes que eu citei não está mais no nosso mundo físico, mas está na eternidade com o Criador. Então, a nossa geração também, ela está passando e muitos nem estão percebendo isso. Mas isso é o que aconteceu na geração do juízo, lá no ano 70. Então, por que eu citei alguns nomes aqui de cantores e cantoras? Para você perceber que
aquela época já foi. Aquela geração já passou. Eu sou da geração do ano 65. Eu não sei quantos anos vou viver, quem sabe 70, quem sabe 80, quem sabe 50, 60, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus sabe quantos anos que eu vou viver aqui na terra, até que o meu espírito retorne para ele, e esse corpo ele vai perecer. Então esses nomes que eu citei, meu querido, é para você ter uma ideia do que é gerações. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Por exemplo, eu tenho 6 netos, eu tenho 4 filhos, todos casados, 3 homens e uma menina. Meu filho mais velho tem 35 anos, o meu filho caçula tem 23 anos, mas eu tenho 6 netos. A minha geração não é a mesma dos meus filhos. A minha geração não é a mesma dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. Então, eu vou perecer, o meu corpo físico vai perecer, mas os meus filhos vão continuar, os meus netos vão continuar. Isso é gerações. Uma geração vai e outra geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Aí Jesus chega aqui e fala: em verdade vos digo, que não passará esta, ou seja, esta geração, Jesus está dizendo, vai presenciar o que? A grande tribulação que vai vir sobre Israel. E Jesus falou, e vai ser nesta geração. É isso que Jesus estava explicando. Jesus não estava falando, vai vir daqui a 3, 4, 5 gerações, como os futuristas ensinam. Quantas gerações que você acha que já passou desde o primeiro século até o século 21? Se passou 21 séculos. Será? Quando Jesus usou o pronome aqui, possessivo, não passará esta. Esta é um possessivo, é o verbo possessivo. Ele estava se referindo àquela geração que eles estavam vivendo. Os futuristas é que te enganam. Os futuristas é que mentem para você. Mas nós temos a mente iluminada, como disse o nosso irmão Bruno Mac, lá da África, não é? Nós temos a mente iluminada e entendemos que a geração do ano 70 presenciou o juízo de Deus, a volta não física, mas a manifestação do Filho do Homem. Meu querido, gerações de ouro que já se passaram e gerações que estão surgindo, gerações que estão chegando. E graças a Deus, o entendimento das pessoas estão se abrindo e estão entendendo que a graça de Deus, ela está sendo mostrada no mundo inteiro. Todos esses nomes de cantoras e cantoras, cantores e cantoras que eu citei, eu cresci ouvindo e eu não abro mão desses nomes, porque realmente são louvores que colocam você em comunhão com Deus, assim como a palavra da graça. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para todos os nossos irmãos ensinadores da graça de Deus no Brasil e no mundo. Obrigado pelos nossos inscritos, obrigado pelos seus comentários e divulgue o canal de nosso irmão Alberto, tá bom, meu querido? Faça aquilo que você puder fazer. Nos ajude a divulgar, porque nós queremos que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Graça e paz. Amém.